Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. O equilíbrio hídrico é um processo dinâmico e indispensável para manter o paciente estabilizado, sendo regulado por mecanismos de adaptação que dependem da ingestão e eliminação de água, de sua distribuição no organismo e da regulação das funções renais e pulmonares. As alterações do equilíbrio hidroeletrolítico são encontradas com relativa frequência em pacientes internados em unidades de terapia intensiva, os quais se encontram em estado de instabilidade hemodinâmica e com alteração da capacidade normal de regulação homeostática, exigindo um controle rigoroso do balanço hidroeletrolítico. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o balanço hídrico, suas indicações clínicas, importância terapêuticas e as ações de enfermagem na elaboração deste instrumento. Antes, gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que você se inscreva no canal, ative as notificações automáticas, curta e compartilhe esse vídeo e nos siga nas principais redes sociais. Definimos como balanço hídrico o processo de observação e registro da quantidade de líquidos administrados por via parenteral ou por via enteral e eliminados pelo paciente através das vias urinárias, trato gastrointestinal, drenos, sondas, fístulas ou outros métodos, no período de 24 horas. A importância do balanço hídrico se deve à composição do corpo humano, que possui um grande percentual de líquidos. Cerca de 75% do peso de um músculo é composto por água. O sangue, por sua vez, contém 95% de água, a gordura corporal, 14% e o tecido ósseo, 22%. O corpo humano possui uma média de cerca de 65% a 70% de água em homens adultos e 60% em mulheres adultas. A eliminação incorreta desses líquidos leva à perda ou acúmulo de substâncias que, em proporções inadequadas, podem causar graves danos ao organismo, principalmente quando associadas a algum tipo de patologia. Por estas razões, o acompanhamento dos volumes ingeridos, administrados e eliminados pode ser crucial para a evolução de um paciente em estado crítico, podendo evitar sérias complicações orgânicas. Essa medida terapêutica é extremamente importante, pois fornecem dados necessários para a avaliação do equilíbrio hidroeletrolítico e faz parte das rotinas da assistência em unidades de terapia intensiva, cuidados a pacientes portadores de nefropatias, quadros de hipovolemia e hipervolemia, entre outros casos. A quantificação e registro do balanço hídrico é uma das atividades da equipe de enfermagem, devendo ser realizada de forma cautelosa e com responsabilidade. Cabe ao enfermeiro e ao profissional médico a competência técnica pela prescrição do balanço hídrico, como parte da abordagem terapêutica, e ao técnico em enfermagem a execução da atividade de verificação e registro, em impresso próprio, dos volumes administrados e eliminados pelo paciente nas 24 horas de assistência. É essencial que a equipe de enfermagem realize o registro adequado para oferecer dados técnicos para que a equipe médica possa intervir segundo a demanda do paciente. O fechamento parcial, com intervalo de 6 a 12 horas, ou o final do balanço hídrico, com intervalos de 24 horas, consiste no levantamento do volume adquirido ou eliminado pelo paciente em um determinado intervalo de tempo, devendo ser realizada a soma dos valores administrados e ingeridos pelo paciente, assim como dos volumes eliminados pelo paciente. O fechamento do balanço hídrico é realizado através de um cálculo onde somamos todos os volumes administrados e todos os volumes eliminados ao longo das 24 horas do plantão. Após obtermos os resultados dos valores administrados e eliminados, procedemos à subtração entre estes volumes, tendo como número final a quantidade real de líquidos retidos ou eliminados pelo paciente no período de tempo predeterminado, indicando se o paciente obteve um balanço hídrico positivo ou um balanço hídrico negativo. O balanço hídrico será positivado se a quantidade de líquidos administrados for maior à quantidade de líquidos eliminados
e deverá ser identificado com o sinal de mais antes do valor numérico correspondente. Caso a quantidade de líquidos eliminados for superior à quantidade de líquidos administrados, entendemos que o balanço hídrico está negativado, está negativo, e deverá ser representado pelo sinal de menos antes do número correspondente. Vamos fazer agora um exercício para que você possa fixar esse conceito e desenvolver suas habilidades práticas. Elaborei um modelo simples de impresso de balanço hídrico, apenas para ilustrar e criar um plano de fundo para que possamos trabalhar as informações. O impresso exige que informações anteriores sejam registradas para oferecer um parâmetro comparativo aos profissionais ao analisarem o documento em questão. Em nosso modelo, devemos registrar os dados que constam nos resultados do balanço hídrico do dia anterior, como data, espaço de tempo em que foi realizada a coleta de dados, o total administrado, o total eliminado e a diferença entre esses valores. Em seguida, devemos preencher os campos destinados ao nome do paciente, número de prontuário, unidade de internação, número do leito e data de início da coleta de informações. O layout do impresso do balanço hídrico pode variar de acordo com a instituição hospitalar ou a complexidade de atendimento da unidade e de seus pacientes. As informações básicas necessárias para o controle hídrico em nosso exemplo constam da hora da coleta de dados, dos sinais vitais, dos controles especiais, da discriminação das soluções administradas, da via e do volume destas mesmas soluções administradas, assim como as vias e volumes do conteúdo eliminado. Nosso exercício de confecção deste balanço hídrico será focado num paciente internado numa unidade de terapia intensiva em ventilação mecânica invasiva, recebendo nutrição enteral por catéter nasoentéreo. Esse mesmo paciente recebe fluidoterapia por via endovenosa profunda e com presença de catéter vesical de demora para mensuração da diurese. É importante que a administração e eliminação de líquidos sejam efetivamente medidas e não apenas estimadas. A primeira abordagem ao paciente deve ser logo no início do plantão, às 7 horas da manhã ou às 19 horas, dependendo do esquema de plantão, onde o profissional técnico em enfermagem responsável pela execução da tarefa deverá analisar os parâmetros presentes no monitor cardíaco e transportá-los para o campo destinado aos sinais vitais, no impresso do balanço hídrico. Em caso de dúvida, é indicado que a mensuração dos sinais vitais ocorra pelo método tradicional. Em seguida, devemos conferir os valores das soluções que foram transportados do balanço hídrico do dia ou do plantão anterior, através da verificação e comparação dos dados presentes na bomba de infusão volumétrica e no atual balanço hídrico. A partir daí, sempre que instalarmos uma nova etapa das soluções cristalóides ou a da dieta enteral ou parenteral, devemos registrar o valor total no campo destinado aos líquidos administrados, de acordo com a via de administração. A mesma conduta deve ser adotada quanto às eliminações vesicais, intestinais, drenos, hemodiálise, entre outros, que serão registrados no campo destinado aos líquidos eliminados. É importante destacar que hemoderivados e a albumina devem ser registrados no impresso do balanço hídrico, mas não devem ser contabilizados como líquidos administrados. Eliminações fluidas que não podem ser contabilizadas, como vômitos, diarreia, entre outras, devem ser avaliadas e registradas através de símbolos padronizados pela instituição. Geralmente, usamos o sinal de adição para sinalizar a quantidade da eliminação fluida, que pode ser uma cruz para pequena quantidade, 2 cruzes para média quantidade e 3 cruzes para grande quantidade de substâncias ou eliminações fluidas. Ao final da jornada de trabalho, por ocasião do fechamento do plantão, devemos realizar o cálculo de todos os valores registrados. A conferência das informações finais, assim como a realização do cálculo e fechamento do balanço hídrico, é de total responsabilidade do profissional enfermeiro, sendo desaconselhado a delegação deste procedimento aos técnicos e auxiliares de enfermagem. O balanço positivo indicará que houve um ganho ou retenção de líquidos e o negativo sugere que houve uma perda de líquidos. O enfermeiro precisa estar atento aos resultados e saber interferir quando necessário, comunicando ao profissional médico sinais de retenção hídrica ou desidratação, a fim de que seja realizado o ajuste dos volumes de fluidoterapia e da nutrição,
permitindo assim o equilíbrio homeostático. Os parâmetros presentes no balanço hídrico servem também como um bom indicador precoce da ocorrência de complicações cardiovasculares, renais e em pacientes críticos. A equipe de enfermagem deve primar pela qualidade das suas ações, exercendo as atividades com seriedade e segurança. Cada informação anotada indica uma ação, evidenciando que os cuidados foram realizados com qualidade. Portanto, os registros devem traduzir o máximo de conhecimento sobre as condições de saúde dos pacientes, tanto referentes aos procedimentos quanto às suas necessidades e queixas. Espero que o conteúdo deste vídeo colabore com seu estudo e aprendizado. Participe ativamente do canal, deixando sua opinião, sugestões de temas para os próximos vídeos e aproveite para compartilhar suas experiências no campo da enfermagem com todos nós. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo e nos siga nas principais redes sociais. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima. Tchau!